Olá, pessoal. Olá, Rovai. Salve, salve. Saudades do amigo. Fazia tempo que a gente não se falava assim ao vivo e a cores para todo o Brasil. Para todo mundo, né? Porque tem gente do Japão, tem gente da Europa. Paulo, vou começar essa entrevista contigo te fazendo uma pergunta mais genérica, mas eu acho importante até pelo tempo que a gente não se fala. Se você fizesse um balanço desses primeiros 9 meses de governo, né, e do que foi possível fazer, o que não foi possível fazer também, tanto do plano de vista geral como da sua área da comunicação. Olha, Rovai, eu acho que o primeiro aspecto assim, importante da gente sempre destacar, né, é que nós vivemos uma sociedade que mantém de forma muito presente, de forma muito calcificada ainda, né, um ambiente que como se nós estivéssemos permanentemente ainda numa campanha eleitoral, né? O presidente Lula fez 39% do total de votos possíveis da eleição. O Bolsonaro fez 37%. E nós tivemos 24% de branco, nulos e abstenções, né? Se a gente olhar todas as pesquisas de opinião pública que ocorreram desde o início do ano, são em torno de 20, a avaliação de ótimo e bom do governo, ela manteve durante todo esse período, né, um índice de aprovação de ótimo e bom que ficou mais ou menos nessa casa dos 39, 40, né? Uma margem de erro, ela foi a 43, veio a 38. O que nós temos de novidade? Nós temos uma redução importante do ruim e péssimo, né? O Bolsonaro fez 37, hoje o ruim e péssimo está na casa de 24. E nós temos um aumento importante do regular. Uma parcela importante de pessoas que não votaram no presidente Lula avaliam, né, e consideram o governo regular. Isso se reflete nos índices de aprovação do governo. Quando a gente faz uma pesquisa aprova o governo, nós temos 60% da população que hoje aprova o governo. Então, 50% das pessoas que não votaram no Lula aprovam o governo, que é um dado importante, que é um dado bastante significativo. Eu vi uma matéria que vocês fizeram esses dias na Fórum, que eu achei muito interessante, né? Onde vocês pegaram o ótimo, o bom e o regular, e isolaram o ruim e péssimo. Sobre o ruim e péssimo, tem um dado curioso, Renato. Historicamente, na análise do ruim e péssimo, o ruim era 75%. Nós temos um fenômeno no Brasil hoje que o péssimo é 75%. Então, essa parcela da sociedade que avalia o governo como ruim e péssimo, ela tem, nos 24%, 75% que considera o governo péssimo. Você vê que é um péssimo ideológico, que é um péssimo calcificado. Então, esse é o Brasil hoje. Você tem em torno de 20% da sociedade ideologicamente calcificada numa posição, né? Você tem uma parcela que cada vez se abre mais para o diálogo e você tem em torno de 40% da sociedade, né, consolidada no apoio ao projeto do presidente Lula. No primeiro momento, a tarefa nossa, né, foi o quê? Restabelecer um conjunto de ações e de programas que existiam e que os governos anteriores acabaram com eles. Essa foi a tarefa que o presidente Lula deu para o governo, né? Nós tivemos 13 anos para colocar em pé todos esses programas e agora, em 5 meses, nós devolvemos todos eles. Minha Casa Minha Vida, o Mais Médico, o Bolsa Família, o Brasil Sorridente, o Farmácia Popular e assim por diante. O presidente Lula ele usa uma expressão, ele diz assim, governo é que nem chuveiro elétrico antigo, né? As pessoas dizem, o que é isso, presidente? A gente sabe que vai sair água quente, mas fica um tempo ainda saindo água fria, né? Por que ele diz isso? Porque no momento em que o programa é lançado
até que ele chegue lá na comunidade, que ele chegue lá na sociedade, leva um tempo. Tá? Quer dizer, você não lança o Mais Médico hoje e amanhã o médico está lá na cidade. Você tem um tempo de maturação para que a população possa sentir o resultado do programa. Então, os programas estão andando bem. Depois, nós entramos numa fase nova do governo, que foi a partir do PAC. No dia do lançamento do PAC, lá no Rio de Janeiro, o presidente Lula disse: hoje começa o meu terceiro governo. Né? Até então, eu estava simplesmente restabelecendo aquilo que haviam tirado dos nossos governos. E o PAC, então, é um momento novo, é o momento do esforço do governo para a retomada, né, de um projeto de investimentos. Isso veio junto com uma mudança da orientação da Petrobras, que envolve a questão da política de preços, que envolve a questão da Petrobras como uma empresa que investe num processo forte de industrialização no Brasil. E a partir, então, de agora, nós entramos numa outra fase. O terceiro aspecto é o aspecto da economia. Né? Quer dizer, muitas pessoas tinham dúvidas sobre a capacidade do Haddad, a capacidade do presidente Lula em conduzir o Brasil num momento delicado como esse. O fato é que nós conseguimos, pela primeira vez, aprovar uma reforma tributária num ambiente democrático. Nunca antes na história do Brasil um projeto de reforma tributária tinha sido aprovado no Congresso. Nós só tivemos reformas tributárias no Brasil em períodos ditatoriais. Nós tivemos várias mudanças importantes nessa área. Nós conseguimos controlar a inflação, nós conseguimos uma política que levou à redução do preço, né, dos alimentos, o preço dos combustíveis, o preço do gás de cozinha, e começamos, né, um processo de redução da taxa de juros, que foi uma tecla que nós martelamos desde o início do ano. Né? Quer dizer, o maior juro do mundo, isso é algo absolutamente incompatível com uma política que quer ver o Brasil crescer, né? Gerar emprego, criar oportunidade, distribuir renda. Muitas pessoas apostavam que o PIB esse ano ia crescer 1%. O Lula, quando esteve com a chefe do FMI, disse para ela: vocês vão errar, o Brasil vai crescer 3%, e eu acredito que, de fato, nós vamos crescer 3%, e por conta disso, né, eu acho que nós estamos caminhando na direção correta. Agora, é evidente que tem mil coisas ainda para melhorar, mil coisas para serem corrigidas. Né? Não, eu ia perguntar aí do ponto de vista da comunicação, qual falar isso exatamente. Qual o balanço desses meses? Eu vou te mandar um café fórum, viu? Aproveita para fazer um Vou mandar um café fórum e uma caneca da fórum para você. Vamos lá, eu sempre digo uma coisa, assim, né? Dri, o pai, qualquer coisa que a gente faz, qualquer atividade que a gente realiza, ela tem que ter uma forma de aferição. Se ela funciona ou se ela não funciona. Né? Uma professora alfabetizadora, ela começa o ano, qual é a tarefa dela? Né? Alfabetizar os alunos. Vai chegar lá no final do ano, ela vai fazer um balanço. Ó, 80% se alfabetizaram. Aí esses 20% não se alfabetizaram por conta disso, daquilo. Né? Agora, vocês fazem uma live que vocês têm uma meta. Né? Eu quero tantos novos, né, pessoas aqui na live. Né? Eu quero não sei o quê. Bom, chega lá no final da live, você faz um balanço. Né? Uma campanha de vacinação. Você tem uma meta, você tem um objetivo. Como é que você avalia a comunicação institucional? Como é que você avalia a comunicação do governo? Né? Tem várias formas. Você pode fazer por pesquisa, você pode fazer por tracking, você tem. Né? Agora, a mais potente de todas elas é a aprovação do governo ou não. Né? Quer dizer, a tarefa da comunicação institucional do governo é fazer com que as políticas do governo, que as ações do governo cheguem na sociedade para que as pessoas tenham uma avaliação positiva do governo. Né? Quer dizer, em última análise, a tarefa principal da política de comunicação do governo é fazer com que o governo seja bem avaliado. Né? Você pode fazer um ótimo governo, se você não tiver uma comunicação eficiente, você compromete o projeto do governo. E da mesma forma. Então, na medida que nós temos hoje 60%, 56%, 58%, 60% de índice de aprovação do governo, e o presidente Lula teve 39% do número de votos, 40%,
É absolutamente possível você afirmar que 50% das pessoas que não votaram no Lula hoje aprovam o governo. Então, isso é um elemento importante de aprovação, de análise, da avaliação do governo. Nós estamos no primeiro ano, nós estamos executando um orçamento que não é nosso, né? Quer dizer, nós herdamos uma situação da comunicação totalmente caótica. Nós recebemos aqui 6 meses de pagamentos atrasados, de restos a pagar, e a inexistência completa de uma política de comunicação. E aqui na SECOM, e o Rovai sabe bem, quer dizer, além da tarefa de pensar a política do governo como um todo, a gente aqui tem relação com a Caixa Federal, com o Banco do Brasil, com a Petrobras, com os Correios, com o BNDES, com todas as empresas, né? Então, nós estamos restabelecendo uma política de comunicação. E essa política de comunicação ela tem 2 vertentes principais. O primeiro objetivo nosso é democratizar o acesso à mídia do governo. Fazer com que a publicidade do governo ela possa chegar, né, aonde ela não chegava e ela poder ser distribuída de uma outra maneira. Eu digo para as pessoas que eu me surpreendo, às vezes, com a facilidade que a nossa turma tem em reproduzir coisas absurdas, né? Então, por exemplo, saiu uma matéria aí na Folha um dia que a SECOM estava botando 77% da mídia do governo na Globo. Isso aí saiu na Folha, depois da Folha já saiu não sei aonde, saiu na outra. Saiu... Isso é uma loucura completa. Isso é um número doido, né? Por uma razão muito simples. A TV não representa 50% da mídia. E nenhuma TV no Brasil tem 50% da mídia de TV. Portanto, é impossível que a Globo tenha 25%. A Globo nunca teve, no nosso governo, nem 25%. Então, alguém divulgar que a Globo teve 77% da mídia do governo é um número insano, é uma loucura, é um número doido. Mas, infelizmente, a gente vê, às vezes até no nosso campo, as pessoas reproduzindo essa doideira, né? Nós fizemos também uma outra coisa, além de avançar uma série de normativas, de portaria, de decisões que vão permitir um processo mais intenso de democratização, de trazendo outros setores, de mudando a forma, os critérios para poder atender, né, a determinados grupos, a determinadas áreas que até então não eram contempladas com a mídia do governo, nós também vamos cada vez mais aprofundarmos o segundo princípio, que é a regionalização. Né? Quer dizer, nós queremos uma política de comunicação que ela enxergue o Brasil, que ela entenda o Brasil na sua complexidade, na sua diversidade, na sua pluralidade cultural, né? Regional. E eu conto para o pessoal sempre que, logo no início aqui, a gente criou um boletim diário da SECOM. É um bom boletim. Num determinado momento, eu fui na Bahia e conversei lá com o Flávio, que é o nosso presidente da TVE, e perguntei para ele, Flávio, vocês estão conseguindo utilizar o boletim da SECOM? Ele falou, não, nós nunca utilizamos. Eu falei, porra, Flávio, por que razão? Ele falou, o senhor já escutou rádio na Bahia? O senhor imagina uma rádio com um baiano, uma baiana, falando, locução, dando um pouco, para e entra um comercial de uma pessoa com sotaque do sul ou do sudeste, dando um boletim sobre as ações do governo. Eu fiquei pensando, lá em Santa Maria, na minha cidade, se eu estivesse escutando a rádio local, e dali pouco entrasse a locução de um baiano ou de um pernambucano, as pessoas achariam aquilo algo completamente louco. Né? Tem que ter gravação regional. Então, pela primeira vez, nunca antes da história desse país, nós passamos agora a ter campanhas regionais com 27 formatos, com 27 linguagens, com 27 sotaques. A campanha da multivacinação do Pará, ela é uma, do Amapá é outra, de Pernambuco é outra, com imagens locais, com sotaques locais, com a realidade local, assim é a do PAC, e assim daqui para frente, quanto mais nós vamos trabalhar, né, com essa diversidade. E também uma diversidade de meios, né, de formas diferentes de comunicar. Por exemplo, a campanha da multivacinação, a campanha
a campanha do recadastramento do Bolsa Família. Quem é o público-alvo da campanha do Bolsa Família, do recadastramento? Esse público assiste Globo News, assiste CNN? Evidente que não. Hã? Quer dizer, como é que eu converso com essa comunidade que eu queria que se envolvesse no recadastramento do Bolsa Família? Quer dizer, a gente trabalhou com carro de som, a gente trabalhou com lideranças da comunidade, a gente ativou conselhos tutelares, agentes comunitários de saúde, parcerias com o Minidor dentro de comunidade, campanhas com rádios comunitárias. Por quê? Porque é assim que a gente chega nesse público. E é evidente que uma campanha de recadastramento do Bolsa Família é totalmente diferente do que uma campanha de outra área do governo. Então, essa mudança conceitual de pensar cada público diferente, agora nós estamos com a campanha do Desenrola, né? Uma campanha importantíssima para nós, que é a campanha do Desenrola, um dos programas mais bem-sucedidos do nosso governo. Então, eu acredito que nós estamos avançando na definição de uma série de coisas. A partir de janeiro, sim, nós vamos ter condições de ter a nossa política, o nosso orçamento, com as nossas diretrizes. E nós precisamos agora concluir aí esses 3 meses que faltam e poder avançar a partir do ano que vem, já, né, numa política mais nítida a partir daquilo que é a nossa concepção, a nossa visão da comunicação. Eu queria aproveitar o gancho. Você falou dos conselhos tutelares. Eu nem ia tratar desse assunto, mas já que caiu no colo, eu fiquei pensando, será que o governo não errou na estratégia de divulgação dos conselhos tutelares? Eu não sei se é um erro do Ministério dos Direitos Humanos, se isso passa pela SECOM, porque só na última hora, ministro Pimenta, que as pessoas foram se dar conta disso e começaram a fazer listinhas, a própria Fórum fez, para democratizar, para que não ficasse refém de um único grupo da sociedade. E, no fim, foi um desastre para o campo progressista a eleição dos conselhos tutelares. Foi uma lavada do tamanho do mundo. Pensando no que a gente tem de organização nos estados, em todo o Brasil, né? O governo não podia ter entrado nisso, pelo menos para ampliar a divulgação? Olha, Rovai, sempre poderia ter feito melhor, né? É evidente, eu acho que a gente tem que ter essa tranquilidade. De fato, essa questão dos conselhos tutelares foi uma ação coordenada pelo ministro Silvio Almeida, né, na área dos direitos humanos, e eu acho que é uma discussão muito mais complexa, muito mais difícil do que uma questão de comunicação, ou a questão dos conselhos tutelares. Sim, não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida. Eu acho até que se fosse um problema só de divulgar mais, era um problema simples de ser resolvido, né? Porque então a gente ativaria um esquema mais amplo de divulgação. Eu acho que ela reflete um pouco de um processo de desorganização que nós temos, numa base social crítica, que tem uma leitura importante no Brasil, mas que, do ponto de vista objetivo, na hora de sair muitas vezes do mundo digital para o mundo real, né, ela acaba mostrando essa dissintonia, né? E outros setores da sociedade, especialmente os setores mais conservadores, eles têm muito mais facilidade em fazer com que essas coisas elas tenham, né, uma capacidade de resultado real. Mas nós temos experiências muito importantes no Brasil. Essa eleição do Conselho Tutelar, ela mostrou que onde a gente tem partidos estruturados, movimentos sociais fortes, onde nós temos uma sociedade civil organizada que se mobilizou e participou, o resultado foi né? Quer dizer, onde não existe um trabalho de base mais forte, uma forma de organização, né? Então, vou falar, por exemplo, da minha cidade. Na minha cidade foram eleitos 15 conselheiros tutelares. 8 são progressistas. Né? Então, por quê? Teve uma participação do governo? Não. Teve participação do partido? Não. Mas tem uma sociedade civil organizada, né? Entidades da sociedade, grupos sociais que se mobilizaram, que se organizaram, que participaram.
Então, acho que esse debate sobre a organização ele é um debate importante, né? Eu diria assim, até decisivo para nós, onde a comunicação ela é parte desse debate, né? Mas eu acho que ele é um pouquinho mais difícil, né? E mais complexo, e ele vai exigir um pouco mais de reflexão para nós, né? Muito bem. Dri de Lorenzo. Eu queria... você falou dessa importância, né, do trabalho de base e tal, e tem um componente forte que teve muito destaque nas últimas eleições, que foram as fake news. Queria que vocês tenham monitorado essas fake news contra o governo. Isso tem sido combatido, na sua opinião? Quais estratégias a SECOM tem utilizado para combater essas fake news? Deixa eu fazer um acréscimo na tua pergunta, me permite, Dri. Falando em fake news, tem essa fake news aí do empréstimo da Argentina também, que não é uma fake news tradicional, mas que veio da mídia tradicional, e eu queria que você comentasse também. Bom, o tema das fake news, né, o tema da desinformação tem sido um tema muito presente no nosso trabalho desde o início, né? Todos aqui sabem que esse debate hoje é um debate, eu diria assim, decisivo para o futuro da democracia, né? Eu assisti uma conferência do Barack Obama numa universidade, onde ele fez uma longa fala, 56 minutos, e ele dizia que se tem um tema que ele se arrependia de não ter tratado de forma mais enfática dentro do período em que ele foi presidente, e ele usou a expressão um tema corrosivo para o futuro da democracia, foi o tema da desinformação, né? O tema das fake news. Eu agora tive a oportunidade de acompanhar o presidente Lula na ONU e tive a felicidade de acompanhar o presidente Lula em várias reuniões bilaterais. Primeiro-ministro da Suíça, da Áustria, da Alemanha, da Noruega, enfim, né? Várias reuniões que o presidente participou e eu estive presente. Tem dois temas que eles sempre apareceram. Um deles é a transição energética, a transição ecológica, né? Quer dizer, essa questão do Brasil estar na presidência do G20, como é que o mundo se organiza, faz essa discussão, qual é o protagonismo e o papel do Brasil na perspectiva desse debate. O segundo é o tema da desinformação. É o tema das plataformas, é o tema da regulação, de que tipo de regulação, do limite necessário de encontrar o equilíbrio entre liberdade de expressão e democracia, né? Até onde vai uma coisa, onde é que vai outra. Eu, inclusive, participei de um evento representando o Brasil numa iniciativa do Canadá, né, e dos Países Baixos. Durante bastante tempo foi produzido um documento sobre integridade do conteúdo nas redes. E durante o período da presidência do Brasil do G20, nós queremos que um dos temas que a gente provoque no debate internacional seja exatamente esse debate sobre as redes, sobre a integridade, sobre as plataformas e assim por diante. O nosso trabalho, Dri, ele é um trabalho que se restringe à desinformação, a fake news que envolvem o governo, né? A gente tem um emaranhado diário de produção de conteúdos de toda a ordem. Desde o início do ano, nós demarcamos um espaço. Olha, nós vamos criar um canal chamado Brasil Contra o Fake para organizar e dar à sociedade a oportunidade de encontrar em um determinado espaço a versão do governo sobre coisas que dizem respeito a decretos, normas, leis, iniciativas do governo que, de uma forma ou de outra, são vítima de uma campanha de desinformação na sociedade. Então, a gente não entra em debate com deputados, com senadores, a gente não responde a opinião de ninguém. Não cabe a nós entrar em questões de mérito, de opinião, mas sempre que nós nos depararmos com um fato que envolve, né, uma desinformação material, vamos chamar assim,
né, categórica sobre uma ação, uma decisão do governo, nós vamos desmentir. Venha essa informação, venha essa desinformação, da onde ela vier. Né? Então, quando nós lançamos lá o novo programa de incentivo da cultura, saiu uma fake news. O governo Lula não permite que a arte sacra receba incentivo. É mentira, é mentira. Então nós fomos lá, ó, é mentira. Está aqui o decreto, está aqui o artigo, esse vídeo que está circulando aí é falso. Né? E assim nós temos feito. E esse episódio que aconteceu a semana passada, que acabou ganhando uma repercussão grande, né, foi exatamente o que aconteceu, como tinha acontecido com a história do Alexandre Garcia, como tinha acontecido com a história da desinformação sobre as enchentes do Rio Grande do Sul. Então, sempre que nós encontrarmos um fato que ganhe relevância, porque às vezes tem uma fake que não ganha relevância, não vale a pena nós dar relevância para ela, né? Então também existe uma análise de claro, cuidado, né? Nós vamos responder. Então, eu acho que é uma obrigação do governo agir dessa maneira, né? E é isso que nós temos feito. Agora, isso se restringe a fatos objetivos, né? Onde não está em jogo aqui é opinião, não está em jogo mérito, não está em jogo pensamento de ninguém, mas desinformação absoluta, concreta, sobre coisas objetivas que dizem respeito a iniciativas ou ações do governo. Dri, não sei se tem perguntas sempre vamos fazer interação aí com o nosso público, né? Eu queria levantar um assunto, a EBC, ministro, né? Que é muita gente pergunta, e o que é EBC, como é que tá, tal. Ontem saiu uma matéria, inclusive, que criou do Brasil de Fato, que deu muita polêmica em grupos de jornalistas. Já deve ter chegado ao senhor, que a empresa contratou um editor-chefe, um jornalista, Luiz Carlos Braga, um cara que é contra, que disse que não teve ditadura no Brasil, criticou o Lula. Então, como é que está essa história do EBC? O senhor teve acesso a essa matéria, por exemplo? Tive acesso, Rovai, à informação, né? É evidente que eu não tenho condição física, objetiva, material, sensorial, de saber tudo que acontece em cada espaço do governo 24 horas por dia. Tomei ciência da informação e convoquei o Hélio para vir aqui às 12h30. Então, logo a gente conclua esse nosso encontro. Eu vou ter uma... podia ter feito a entrevista depois, né? Que eu já tinha informação. Convoquei a direção da EBC para vir aqui às 12h30, para que eu possa ser informado desse fato, né? Que eu li na Fórum. Né? Você leu na Fórum. A gente deu na Fórum. Eu não vou fazer o registro que a matéria original é do Brasil de Fato, viu? Não, eu vi que o Brasil de Fato tinha, mas eu li na Fórum ontem, recebi da Fórum. Tá. Eu tenho uma facilidade hoje que eu não preciso procurar as coisas. Chega. Elas chegam, né? Então, eu até trouxe a pergunta, porque nos grupos de jornalistas que eu faço parte, isso é como uma bomba, né? As pessoas ficam... Porque a EBC deve estar fazendo um monte de coisa legal e o que vem... Isso daí, você conhece bem essa história, né, Pimenta? 12h30, reunião com ele. Tá bom. Dri. Pimenta, e como está o Lula na recuperação dele? Eu também tenho visto na mídia aí mídia liberal, porque o Lula não está falando como ele está, não está sendo transparente. Você tem falado com ele? Como está a recuperação do presidente Lula? O Lula está muito bem, Dri. Desde ontem, né? O presidente estabeleceu uma dinâmica de reuniões de trabalho virtuais, né? Até ontem, o presidente, quando necessário, estava fazendo um contato direto né? Por telefone, já no final da semana passada. E desde ontem nós passamos a ter uma dinâmica de reuniões de trabalho, aquele despacho que a gente sempre faz às 9h, né? Ele, desde ontem, passou agora a ser um despacho virtual. Tivemos reunião ontem, tivemos reunião hoje, o presidente está muito bem, está
uma recuperação, né, dentro daquilo que os médicos imaginavam para melhor, né, se submetendo ao trabalho de fisioterapia necessário para o tipo de cirurgia como a que ele fez, né? Mas eu, sinceramente, achei o presidente muito bem, tanto ontem quanto hoje, já está com 100% aí focado em tudo que está acontecendo, acompanhando tudo que está acontecendo, e logo, logo aí o presidente já vai estar, né, uma dinâmica de presença aí conosco, né? Uma pessoa fez uma pergunta aqui. A gente ia ler as perguntas todas, até. Tem uma específica que a pessoa fez, que eu queria falar sobre ela, Romai, que é o seguinte. Alguém escreveu aqui assim: a gente não fica sabendo as coisas que o governo faz, né? Como é que a gente fica sabendo das coisas que o governo faz? Tem várias formas. Várias formas. Né? Mas eu quero chamar a atenção, eu pedi para o Guto postar aqui, eu não enxerguei o link ainda aqui, mas nós temos os canais do WhatsApp do governo. Os canais oficiais do WhatsApp do governo. Não são canais onde a pessoa vai passar o dia inteiro recebendo mensagem. Ela vai receber uma mensagem, 2 mensagens por dia. Mas esse canal, especialmente esse canal do governo, é um canal que hoje já tem milhões de pessoas. Ele é a fonte mais rápida e mais eficiente das pessoas se informarem sobre as ações principais do dia a dia do governo, né? Então, se alguém por acaso ainda não se inscreveu, eu estou pedindo aí, posta aqui. Manda ele mandar para mim que eu posto. Mandou para o WhatsApp do Rovai. Né? Pode deixar, a gente já vai postar. Passar então, aqui para ver que é mais eficiente. Então, tem outras formas, tem as páginas, tem isso, tem aquilo, mas a pessoa que quiser, de fato, acompanhar, né? Então, assim, não tem nenhum motivo, não tem por que as pessoas não... mas como é que vai funcionar o programa Desenrola? Gente, vai receber ali tudo mastigadinho, explicadinho, né? Como vai ser o processo de busca dos brasileiros que estão lá, né, na área do conflito? Você pode ter essa informação. Então, nós temos um canal muito eficiente de informação. Eu fui deputado durante o governo do presidente Lula, da presidenta Dilma. Eu sou deputado aí. Uma das coisas que mais me incomodava era exatamente essa dificuldade que eu tinha. Então, nós fizemos um trabalho hoje, né, além dessa comunicação adicional para fora, você tem os deputados federais, os deputados estaduais, os vereadores, as lideranças, todos recebem todas as informações sobre tudo que o governo faz em tempo real, né? Mais do que isso. Nós lançamos aqui um programa de conectividade nas escolas. O parlamentar nosso, ele recebe a informação do estado dele. O vereador nosso recebe a informação sobre... Quando eu digo nosso, não é do PT. É qualquer vereador de qualquer partido que quiser ter informação sobre o governo. Né? Informação detalhada por estado, por município. Né? Então, nós temos várias formas de comunicação que nós precisamos fazer com que as pessoas busquem qual é aquela que ele gosta mais. Esses dias eu conversava com um camarada e ele falou assim para mim: Pimenta, eu vi tu falando sobre rádio. Ele falou: mas o que vocês gastam com rádio? Ninguém escuta rádio, ele me disse, né? Nem eu, ele me disse. Eu entro no rádio e ligo o Spotify. E eu vi tu falando que as pessoas escutam rádio. Então, às vezes, o nosso povo imagina que a forma que ele procede é o Brasil, né? Quer dizer, como ele só entra no Instagram e só escuta Spotify, ele acha que ninguém ouve rádio. Né? Nós fizemos uma pesquisa de hábitos de mídia, 50% da população brasileira mora fora das capitais. E o principal meio de informação das pessoas até as 9 da manhã no interior do Brasil chama-se rádio local. Rádio local. Né? Eu lanço uma campanha de vacinação, mas a pessoa quer saber na cidade dela aonde vai ser a vacinação. É no salão da igreja? É no salão comunitário?
qual é o dia que vai ser a vacinação, qual é o horário do funcionamento. Né? Então, essa complexidade do que é o Brasil, ela é uma tarefa bastante interessante. Né? Não, fazer comunicação no Brasil não é coisa simples, não. Olha só, tem muita gente perguntando, eu nem vou pôr a dos membros, mas a Adri vai ler tudo, Pimenta. Você escolhe aquilo que você acha que é interessante você responder. Tá, vou então começar. William... São 21 interações de superchat. A gente prioriza aqui o superchat. William Mendes diz: ministro, o Brasil é um dos maiores países do mundo. Não está na hora de criarmos as nossas plataformas de mídias, como as Big Techs dos Estados Unidos e China? Essa é uma pergunta bem interessante. Mas isso não é um problema só do governo, né? É um problema da iniciativa privada brasileira que não quer. A SECOM gostaria que tivessem plataformas brasileiras, muito, né? O Hussein Brasil diz: processem todos os veículos de fake news, só assim. O João Leite diz: e o Brasil Paralelo, como fiscalizar isso? Débora Bianchini diz: não aprova as regalias do governo Lula às igrejas evangélicas. Tem que botar regras para estas igrejas e pagar impostos. Hoje são usadas para lavagem de dinheiro. O Hussein diz: governo precisa anunciar nas rádios do interior. Andréa Marcolino: no caso da Argentina, a AGU não deveria entrar com processo por calúnia. O João Leite: a comunicação deve ir ao povo e não o contrário. O povo não vai entrar neste site, é necessário uma postura ativa e mais moderna. O Hussein pergunta: como esvaziar grupos de WhatsApp bolsonaristas? Manuel Justino: e a mentira da Globo sobre o apoio do PT ao Hamas? A Globo não teria que perder a concessão? Amélia Ferreira: ministro, por que tanto dinheiro para a Globo? Andréia Bueno diz: a gente ativaria mais divulgação, secretário? Acho que ela quer explicação. Como? Faz o Ellison da Silva Dino: quando o governo vai começar a investir na mídia progressista na internet, ministro? E o combate às fake news? E Andréia Bueno diz: o que podemos fazer para que a comunicação do governo tenha uma maior repercussão? E essa chatice da live do Lula, a mídia independente faz um trabalho infinitamente melhor do que a secretaria. Já vi que temos uma fã aí da mídia independente. Eu estou lendo tudo, gente. O Hussein Brasil: a eleição de 24 é essencial para salvar o Brasil. Paulo Pimenta está acostumado com a internet. A Andréa Bueno diz: parece que a Secretaria de Comunicação parece ainda não saímos da eleição. Bora parar de falar em Bolsonaro e falar muito no governo do Lula. Isso aí, obrigada, Andréa. Hussein Brasil diz: Lira usa o povo de refém para chantagear Lula. E ele diz também: parabéns pela sua nota sobre o conflito, Pimenta. E a Sheila diz que sofre de hipocritofobia, que a gente estava falando mais cedo de outra coisa. Pimenta, a bola está contigo. Eu sei que você também tem horário aí, eu não quero ficar te segurando muito, mas já quero reservar daqui a pouco mais um papo. Em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que eu estou à disposição sempre para conversar. Se não for possível nesse horário, né, às vezes no final de semana é melhor para mim. Eu sou uma pessoa que não tenho nenhuma dificuldade para prestar contas do trabalho e para poder ouvir as pessoas. Né? Pô, vai ter acompanhado mais de perto, eu chego aqui todos os dias 7h15 da manhã. E eu vou embora normalmente depois das 10 da noite. Então, pode ser que tenha alguém que chegue mesmo no horário que eu antes de mim não chega ninguém aqui. E ninguém vai embora depois. Né? Então... E eu quero dar um depoimento, assim, me permita isso. Assim. Você procura o Pimenta, ele responde. Você manda um WhatsApp, ele liga, se ele achar que for importante. Então, assim, não dá para dizer que tem falando que não tem acesso ao Pimenta. A SECOM, ela é uma secretaria transversal, né? Então, ela é uma prestadora de serviços do governo. Eu brinquei com o pessoal que no sábado de noite, eu acho,
eu dormi acompanhando a ministra Anísia, na sexta, na divulgação do vídeo sobre o episódio da saúde, e acordei ajudando o Itamaraty a divulgar a nota sobre a guerra, né? E logo em seguida eu estava com o Valdez tratando do aumento das chuvas em Santa Catarina, né? Situação dificílima envolvendo Santa Catarina. Depois eu estava com o ministro da Pesca acertando uma ação específica sobre a questão dos pescadores que pega Rio Grande do Sul e a situação do Amazonas por conta da questão da seca, né? E todos esses assuntos, assuntos que a gente trabalha ao mesmo tempo. Então, a SECOM é uma grande prestadora de serviços do governo, em todas as áreas. E também a gente não tem, muitas vezes, essa prerrogativa de escolher o assunto que a gente vai trabalhar, né? Quer dizer, os assuntos que a gente trabalha, muitas vezes, eles são simplesmente o dia a dia da realidade objetiva que está colocada aqui, né, para todos nós, né? Eu quero dizer para vocês que eu acho que a gente tem que melhorar muitas coisas, né? A gente tem feito um esforço muito grande nesse sentido. Agora, é aquilo que eu repito sempre, né? Eu acho que a SECOM, e a gente tem que ser muito rigoroso com relação a isso, né? A avaliação do trabalho da SECOM deve ser, em última análise, a aprovação do governo. Né? Quer dizer, o meu desafio, a minha obrigação é, né, fazer com que a população tenha uma opinião positiva e favorável sobre o governo. Não adianta nós fazer um baita governo e a população não pensar isso. Não adianta o Santos fazer uma baita partida, Rovai, se não fizesse aquele 2-1 lá, né? Em última análise, o que valeu na história foi o gol do Leonardo. Foi os 3 pontos, né? E nem o meu time aliás, lá. A gente vai se encontrar, né? A gente vai se encontrar. Rapaz, nós estamos numa fase de recuperação. Né? Nós saímos traumatizados do jogo contra o Fluminense, né? E aí nós tivemos essa vitória importante do Grenal no domingo. Temos o Bahia pela frente e depois temos o Santos. Né? Então, Bahia vocês têm que ganhar. Então, eu acho que é isso. Né? E tem muita coisa nova que a gente está pensando. Eu espero que a gente possa, a partir de janeiro, né, apresentar a nossa cara, né, o nosso orçamento, a nossa política, o nosso jeito de comunicar. É para isso que a gente está se esforçando. Temos uma parceria excelente com vocês. Confio muito, admiro muito o trabalho que a Fórum faz. Né? Você sabe que aqui a gente está sempre à disposição para poder conversar, para poder dialogar, para poder melhorar. Né? E com relação ao dia a dia aí, né, que vocês precisarem aí, façam contato comigo. Você está vendo que você tem um amigo aqui que está te assistindo, te mandando um beijo lá da Bahia. Né? Eu fui na quinta, eu fui à Bahia com o Flávio Dino. Eu vi as fotos. E o João Pedro estava lá. Nos encontramos lá na igreja, a igreja e o convento de São Francisco. Fizemos uma ação com recurso do Ministério da Justiça via IFAM para a recuperação de um jogo de azulejos do século XVIII, lindíssimo, da igreja de São Francisco. E o nosso amigo João Pedro estava lá conosco. Né? Eu tive quinta na Bahia, sexta no Maranhão, amanheci no sábado lá no interior do Rio Grande do Sul, em Caçapava, fui a Bagé, fui a São Borja, né? E ontem já estava aqui, e tudo isso ainda acompanhando essas coisas do governo aí que vão acontecendo pelo Brasil. Vou te dizer uma coisa, Pimenta, não tem inveja nenhuma de você. E o presidente Lula, ele liga e pergunta assim, onde é que tu tá? Que lugar do mundo tu tá? Em qual lugar? Rapaz, eu fui para o Rio, voltei, já estou cansado. Pimenta, vai lá, você tem muita coisa a fazer. É sempre um prazer te ter aqui, viu, meu irmão? Um abração para você. Boa sorte aí, bom trabalho. Bom trabalho, tudo de bom. Obrigada.